Olá, sou Joel Prazeres e aqui falamos de história. Nesta série de vídeos, estamos falando de história da igreja. Neste terceiro vídeo, vamos tratar de como a igreja sobreviveu num período de tamanhas perseguições, de tamanhas dificuldades que a igreja enfrentava. Vamos começar então explicando por que o Estado romano perseguia a igreja cristã. A igreja cristã não era nenhuma religião diferente para os romanos. Eles aceitavam toda e qualquer religião. Havia no mundo romano milhares de religiões, milhares. Religiões as mais diversas. Inclusive, várias delas eram monoteístas, como o judaísmo, e eram todas toleradas. Todas eram extremamente toleradas. Os romanos não eram racistas, os romanos não eram sexistas, os romanos não eram preconceituosos religiosamente falando. Eles só queriam duas coisas: escravos para trabalharem para eles e dinheiro de impostos. Só. Se você paga imposto, se você oferece escravos, qualquer povo, qualquer religião, qualquer língua, qualquer cultura é muito bem-vinda. Então, por que essa cisma? Por que essa implicância com os cristãos? Os cristãos, na verdade, pregavam três coisas. Eu disse, os cristãos pregavam três coisas que agitavam o mundo romano. A primeira coisa, os cristãos pregavam que havia um só Deus. Isso não é nenhuma novidade, porque os judeus, porque os maniqueístas, porque os zoroatistas também pregavam que existia só um Deus. Mas qual é a diferença? Os judeus não eram proselitistas. Os judeus não buscavam pessoas para se converter. Eles estavam abertos para aqueles que queriam se converter ao judaísmo. O cristianismo não. Ele ia lá buscar pessoas no mundo para que essas pessoas se convertessem ao cristianismo. E isso de pregar, de ir lá e dizer que não existiam vários deuses, mas existia só um, incomodava a religião romana e incomodava todas as outras religiões que estavam dentro do mundo romano. Então isso era um problema muito sério, porque os outros ficavam desesperados, ficavam irritados, quando os cristãos chegavam e diziam: você está errado, você prega, você cultua demônios, você cultua falsos deuses. Eles não aceitavam isso, isso agitava o Império Romano. E essa era a primeira razão. A segunda razão: na cabeça dos romanos existia basicamente 4 tipos de pessoas no mundo. Basicamente 4 tipos de pessoas. Primeiro tipo de homem era o homem pleno, era o chamado patrício, ou eupátrida entre os gregos que estavam agregados dentro do mundo romano. Patrícios ou eupátridas. Patrícios em Roma, eupátridas na Grécia. Estes nobres eram a elite. Eles eram os homens perfeitos. Eram livres, eram nobres, eram senhores de terra, eram senhores de escravos. Havia uma segunda categoria, que eram chamados homens de virtude. Homens de virtude. Não pense que são as virtudes morais elogiáveis que nós conhecemos hoje. Honestidade, verdade, sinceridade, disposição para o trabalho. Não. Homem de virtude, você entende melhor quando você lê Nicolau Maquiavel em O Príncipe. É aquele homem que sai, desafia o destino e conquista fortunas. Ele não espera ter a sorte de ter nascido rico, ele não conta com a sorte de que um Deus o abençoe, mas ele conquista riquezas, ele é o conquistador. Ele desafia a deusa da fortuna e adquire riquezas. Então essa é a segunda categoria de homens. Nobres, que são patrícios ou eupátridas, e os homens de fortuna. A terceira classe de homens são aqueles homens simples, são romanos de nascimento, mas são pobres. Eles não podem ser escravizados porque a lei romana impede a escravidão destas pessoas. Mas eles nunca vão ser nada na vida, são párias. E a quarta classe de pessoas, são os escravizáveis, são bárbaros, né? São pessoas que não nasceram romanos. Paulo fala sobre isso, bárbaros, cita, enfim, todas aquelas pessoas que Paulo fala são uma referência aos de quarta classe. E os cristãos chegavam para as pessoas e diziam: não existem 4 classes de homens. Deus criou todos os homens. Um só Deus criou
todos os homens, a sua imagem e a sua semelhança. Então, um escravo é, em essência, tão homem, tão especial aos olhos de Deus, quanto o imperador em Roma, o imperador que se assenta no trono e a nobreza que se assenta à mesa com ele. Então, essa pregação era horrível. Os romanos não aceitavam isso, porque isso desafiava o seu prestígio. E mais, isso agitava as bases sociais. As bases sociais começavam a se sentir gente. Eles foram criados num contexto em que eles não eram gente. Agora alguém diz para eles, sim, vocês são gente. Então isso era o segundo motivo pelo qual os cristãos eram perseguidos. O primeiro motivo, por causa do monoteísmo. O segundo motivo era porque eles pregavam a igualdade entre os homens. O terceiro motivo, o cristianismo, em essência, é anti-escravista. Talvez você tenha ouvido ao longo da sua vida professores dizendo que o cristianismo é escravista porque os jesuítas escravizavam índios, porque os portugueses escravizavam negros, porque os ingleses escravizavam negros. Então o cristianismo não é escravista. O que aconteceu nos séculos 16 a 19 foi um desvio. Naquele momento já não era o cristianismo, a lógica da escravização, a lógica da escravidão não era uma lógica cristã, era uma lógica mercantilista, não lógica cristã. O cristianismo, por essência, é anti-escravista. Então, isso quebrava toda a estrutura econômica que era o escravo, estrutura social, que era a hierarquia de castas, nas 4 castas que eu me referi ainda há pouco, e quebrava a estrutura política, as diferenças entre um homem e outro, as religiões todas iguais. Homens diferentes, religiões iguais. Essa era a base da chamada paz romana. E a pregação cristã, o discurso cristão combatia isso, desafiava essa lógica. Por isso as perseguições do Estado.